Gálatas 2, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu, Paulo, o autor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí ele faz uma célebre frase: estou crucificado com Cristo. Você pode dizer essa frase aí? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso também? Mas Cristo vive em mim. Você pode olhar para alguém e dizer: mas Cristo vive em mim. Você pode não estar vendo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Vamos orar, Pai, nessa manhã. Nós estamos na Tua casa para ouvirmos a Tua voz, Senhor. Então nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco e aplicar essa palavra nas nossas vidas, e que seja uma palavra que produza bênçãos, vida, prosperidade, milagres em nossas vidas. No nome de Jesus, eu coloco os nossos arredores e derredores nas Tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, o inimigo, ele pode estar agindo lá fora, Pai, mas nós somos a igreja do Senhor, e sobre nós ele não tem direito. Então toda e qualquer ação maligna contra nossas vidas, contra este culto, que caia por terra e bata em retirada em nome de Jesus, e que esse culto possa transcorrer com total liberdade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E você diga amém aí no seu lugar e pode se assentar. No domingo passado, a gente ouviu aqui o nosso pastor Roberto falando sobre Noé, e que Deus se lembrou de Noé. E ele até nos encorajou a nós orarmos pedindo que Deus se lembrasse de nós, que Deus se lembrasse de pessoas. E na nossa escola bíblica dominical, nós temos estudado, como eu falei ainda há pouco, sobre os fundamentos da fé. Então temos revisitado esses fundamentos, temos revisitado essas situações, essas coisas que embasam a nossa fé. Então é importante que Deus se lembre de nós, diga graças a Deus. É importante que Deus se lembre de pessoas a quem nós estamos orando, mas tem algo também que é de grande importância, queridos, que é nós também precisamos nos lembrar. Amém. Nós também precisamos manter vivo em nossa memória, em nossos corações, os princípios que norteiam a nossa vida espiritual. Nós precisamos também manter vivo em nossa mente, em nosso coração, as coisas que Deus falou, quem Deus é. Então, nessa manhã, Deus se lembra de você, diga amém. Amém. Mas será que a gente se lembra dele? Então tem essa recíproca que precisa acontecer. Deus se lembra, mas eu também preciso me lembrar. E o pastor Pablo, na quarta-feira, ele comentou algo de uma irmã, suposta irmã, não sei como qualificá-la, né? Acredito que seja irmã, mas que estava dando uma entrevista que ela vai desfilar no carnaval. E como é que é isso? Como é que uma pessoa que é cristã desfila no carnaval? E aí eu me lembrei de uma entrevista que eu assisti de uma mulher que ela era do carnaval. Se não me engano, ela era tipo uma presidente, uma pessoa de honra em alguma escola de samba. Ela estava num programa de entrevistas desse antigo, aquele Sem Censura, Roda Viva, que tinha na TVE, e ela estava sendo entrevistada ali. E ao ser entrevistada, ela dizia que ela estava preocupada com o carnaval, especialmente com a ala das baianas, porque as baianas estavam se convertendo. E as baianas que tinham aqueles anos de carnaval estavam se convertendo, e ao se converterem, o que elas faziam? Paravam de desfilar. E isso então estava dando uma preocupação a essa presidente lá da escola de samba, ou alguma pessoa influente lá, porque as pessoas estavam largando o carnaval por causa do evangelho, e elas estavam achando que iria acabar com a ala das baianas por causa disso. E aí então eu te pergunto, o que aconteceu, querido, nesse meio tempo, que antes os cristãos se convertiam e largavam o carnaval? Hoje a gente está na igreja,
mas vai no carnaval, vai no bloco, vai... O que está se perdendo no meio desse caminho? Será que Deus se esqueceu da gente? Será que Deus se esqueceu das suas promessas? Será que Deus se esqueceu da sua palavra? Então quem é que está esquecendo alguns princípios? Quem é que está esquecendo algumas coisas que são primordiais para a vida de fé? Quem que está esquecendo? Algo se perdeu nesse meio caminho. Olha que eu não sou tão velho assim. Mas antigamente as pessoas se convertiam e não iam para o carnaval, não iam mais para a balada. Agora eu posso. Então a gente precisa entender, como eu falava, Deus não se esquece, mas nós sim. Por isso a gente precisa estar constantemente lembrando dos princípios da Bíblia. Por isso que você precisa vir ao culto, sim. Tem que vir ao culto, como muitos dizem, não preciso mais ver o culto. Não, tem que vir ao culto, sim. Você tem que vir. Eu vou ouvir o pastor pregar a mesma mensagem. Eu vou pregar a mesma mensagem. Porque isso precisa estar solidificado em nossos corações. Diga amém, aí no seu lugar. Então preciso, queridos, voltar ao começo. Eu preciso voltar ao fundamento. Eu preciso voltar às bases que fizeram o Evangelho chegar até aqui. Eu não ouvi um amém de ninguém. Acorda teu irmão, vê se ele estava no bloco ontem. Acorda ele estava no bloco. Acorda ele aí. Ninguém se movimentou. Então, olhando para o texto que nós lemos, Paulo ele estava combatendo um ensino errado, querido. Paulo, ele estava apontando o caminho certo para as nossas vidas. E ele então, ele começa, quero fazer de trás para frente, ele começa então dando a base da nossa vida. Ele diz que o viver que nós vivemos hoje é pela fé no Filho de Deus. Jesus Cristo, aquele que morreu em meio ao seu lugar por amor. Então a vida que nós vivemos hoje, ela é uma vida pautada na fé em Jesus, segundo os padrões dele, segundo a vontade dele. Diga amém aí no seu lugar. Você que está acordado, diga glória a Deus. Você que cochilou, e diga aleluia. Cochilou, mas acordou, né, minha irmã? Então, é pela fé, queridos. Se eu tentar viver a vida cristã sem confiar, sem crer em Jesus, eu não vou conseguir. Porque tudo aquilo que nós vivemos, como diz a Bíblia, Jesus disse lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então, para eu viver a vida de fé que Jesus me chamou a viver, eu preciso viver em confiança dele, em dependência dele. Senão, nada acontece, senão nada muda. Então Paulo aqui já estava trazendo um fundamento, porque ele estava combatendo o ensino daqueles que estavam pregando a salvação pela lei. A salvação pela lei, ela traz um orgulho em si mesmo. Eu cumpro a lei, então eu tenho direito a ser salvo. Aí Paulo vai e combate. Não, ninguém conseguiu cumprir a lei porque todos pecaram. Então eu preciso da fé em Jesus Cristo, porque Ele foi quem cumpriu a lei. E eu preciso crer naquilo que Ele fez por mim. Então hoje eu consegui vencer o mundo. Eu consegui combater o império das trevas. Eu consegui vencer a minha própria vontade. Se eu não for pela fé em Jesus, se eu for achar que vou vencer na força do meu braço, eu não consigo, eu não avanço e vou viver frustrado. Então Paulo aqui ele estava combatendo esse ensino, estava trazendo aquela igreja de volta para o ensino verdadeiro da fé em Jesus Cristo. E se você está aqui nesta manhã, é porque tem um pouquinho de fé no seu coração. Se você está aqui nesta manhã, é porque há um desejo no seu coração de agradar a Deus e de fazer a vontade de Deus. E isso só é possível com a fé em Jesus, porque a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você que tem um pouquinho de fé, já levante a sua mão aí e diga graças a Deus, porque eu creio em Jesus. Amém? Quer aplaudir? Aplauda ao Senhor. Então Paulo ele traz o segredo da vida de cristã. Viver pela fé.
em Jesus. É isso que nos faz vitoriosos. É isso que nos faz vencer este mundo. E aí então Paulo, ele faz uma afirmação aqui, que é sobre isso que eu quero pregar, quando ele fala: estou crucificado com Cristo. Que imagem Paulo quer trazer para nós então? Do que ele está falando? O que é estar crucificado com Cristo? Eu falava na aula ainda há pouco sobre essa visão de estar crucificado. Então, estar crucificado não eram todas as pessoas que eram crucificadas. Especialmente na época do Império Romano, os cidadãos romanos, eles não eram crucificados. Eles não podiam morrer dessa forma. Por isso que Pedro, quando morreu, segundo a história, foi crucificado, porque não era cidadão romano. Mas Paulo, por ser cidadão romano, ele não poderia ser crucificado. Então ele foi decapitado, cortaram a cabeça dele. Então os cidadãos romanos, eles não eram crucificados. Eles não passavam por esse tipo de morte. Era só para quem não era romano. E isso já me ensina algo aqui. Para eu estar crucificado com Cristo, é só para quem não é mundano, queridos. O cidadão que vive na prática do mundo, conforme o mundo, conforme as regras do mundo, ele não pode estar crucificado com Cristo. Tiago vai nos dizer que a amizade com o mundo se torna inimizade contra Deus. Eu não posso ser amigo de Deus e do mundo. Eu não posso estar na igreja no domingo de manhã e de noite eu ir para a escola de samba. Não posso, queridos. Eu ouvi só um amém, acho que os outros, eles não vão para a escola de samba, mas talvez vá para o bloco, né? Está repreendido, né, meu irmão? A gente fala assim brincando, mas acontece. Então, eu não posso ser cidadão do mundo. Eu não posso viver conforme o mundo dita. Eu tenho uma outra regra de viver. Falava anteriormente, a fé em Jesus, o padrão de Jesus. Então, aqui a gente já vê um conflito na nossa geração. Porque a nossa geração ela quer ser aceita pelo mundo. Nós queremos ser aceitos por um mundo que crucificou e matou o nosso Senhor. Tem alguma coisa conflitando aí. Tem alguma coisa, como eu falo às vezes brincando, tem alguma coisa de muito errada que não está certa nisso daí. Uma segunda coisa que a obediência, a cruz trata, é de obediência, queridos. Jesus ele foi à cruz por obediência à direção do Pai para a vida dele. Então estar na cruz, estar crucificado com Cristo, fala de viver uma vida em obediência ao Senhor. Uma vida de obediência a Deus. Uma vida de seguir o plano e o propósito que Deus tem com as nossas vidas. Algo que a gente ouve sempre aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então estar na cruz fala de seguir esse propósito. Aí já vale uma pergunta. Eu estou no propósito? Eu estou no propósito de Deus para a minha vida? Ou eu estou em qualquer outro lugar? Jesus, sendo o Senhor, ele poderia estar em qualquer outro lugar que não na cruz. Mas ele escolheu estar na cruz, porque a cruz é o lugar do propósito de Deus com a vida dele. Eu e você também nesta manhã poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos na casa de Deus, porque hoje é o propósito de Deus, eu e você estamos aqui nesta manhã. Então estar na cruz está ligado a uma obediência, estar na cruz está ligado a seguir o propósito, a direção e o chamado de Deus conosco. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? A maioria aqui são as irmãs, eu vou falar amém, minha irmã, primeiro, depois eu vou falar amém. Então precisa entender isso. Obediência. Seguir o propósito. Seguir a direção. Uma outra coisa que eu aprendo ao olhar para a cruz é que no caso da cruz era uma morte terrível. Era uma morte que causava grande sofrimento.
a gente tem a ideia de que as pessoas, elas iam para a cruz, eram crucificadas e morriam rápido. Mas isso não era verdade, não é verdade. A cruz, muitas vezes as pessoas ficavam mais de 20 dias, 30 dias pregado na cruz, ali vivo ainda, sobrevivendo àquela situação terrível. Então, e o Império Romano, ele usava a crucificação exatamente para causar terror às outras pessoas, como que dizendo, se você se levantar contra o Império Romano, é isso que vai acontecer com você. Então os crucificados eram usados como exemplos. Cutuca teu irmão aí. Está entendendo o que Deus está falando contigo? Amém. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, como que dizendo, eu sou o exemplo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Exemplo. Paulo estava dizendo, eu estou crucificado com Cristo, então olha para mim. Eu estou crucificado com Cristo, então olha para a minha vida. O que Deus pode fazer. Ele mesmo se usa como exemplo, dizendo, eu que era o maior dos pecadores, Deus me chamou para pregar a salvação. Então, será que nós temos sido exemplos de cristãos na nossa geração? Será que a gente pode dizer para alguém, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Porque o pastor Pablo, como eu falei, né, contou dessa irmã, que é famosa, que vai estar lá no Sambódromo, esses dias aí. Quantas pessoas cristãs vão olhar para ela e pensar, se ela pode? Imagina, que é um exemplo que nós estamos dando para as pessoas. Então, eu tenho que ser um exemplo, mas um exemplo de Cristo. Eu tenho que ser um exemplo, mas um exemplo de fé. Eu tenho que ser um exemplo, mas um exemplo de alguém que serve a Deus de verdade, que vive de forma agradável a Deus. Não alguém que está sendo um exemplo para ser pedra de tropeço para os outros. Eu não ouvi um amém nessa hora, mas... Amém, amém. Está crucificado, queridos. No caso de Jesus, ele foi crucificado fora de Jerusalém, não dentro. Enquanto ele estava dentro de Jerusalém, ele fez milagres, ele abençoou pessoas, ele pregou o evangelho, ele ensinou, ele orou. E fora de Jerusalém é que ele foi crucificado. E tem pessoas na nossa geração hoje que estão invertendo as coisas. Na presença de Deus, que é o que simboliza Jerusalém, ela está crucificada, está amarrada, não consegue dar um glória a Deus no culto, não consegue servir a Deus, não consegue levantar a sua mão. Você consegue levantar a mão aí no seu lugar e dizer glória a Deus. Você consegue levantar a sua mão no seu lugar e dizer misericórdia. Você consegue aí no seu lugar levantar uma oração, Deus me abençoa, abençoa minha família. Às vezes eu fico observando, imagino os irmãos aqui do louvor, então que observam ainda mais. A pessoa está no culto, está no louvor e não consegue cantar a música, querido. E a gente ainda bota um negócio aí para ler. E a gente ora e vai lá fora. Essa mesma pessoa que fica toda aprisionada, crucificada aqui, fora da presença de Deus, ela fica soltinha, soltinha. Não, meu irmão, tem que estar soltinho aqui na presença de Deus. Aqui é o lugar que eu estou livre para adorar a Deus de todo o coração. Então que nessa manhã cadeias caiam por terra, que nessa manhã vergonha caia por terra, que nessa manhã timidez caia por terra, que nessa manhã o medo e a preocupação que os outros vão pensar caia por terra, que no nome de Jesus barreiras caiam por terra, autolimitações que nós mesmos colocamos dizendo, isso eu não posso fazer, que caia por terra, para que eu e você na presença de Deus possamos estar livres para adorar e bendizer ao Senhor. E se você crê nessa palavra, já comece a levantar as suas mãos, porque enquanto você levanta as suas mãos e adora, cadeias estão caindo, barreiras Jesus está jogando por terra, libertações estão acontecendo na sua mente e no seu coração, para que você esteja aqui nesta manhã livre para adorar ao Senhor e bendizer ao Senhor na presença dEle. E se você crê, aplauda o Senhor com o seu melhor.
Aqui eu estou livre, meu irmão. É a figura que Paulo utiliza aqui dizendo: estou crucificado com Cristo. Eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Estar crucificado com Cristo é viver para Deus e morrer para o mundo. E não inverter. Morrer para Deus e viver para o mundo. Não. Eu sou livre. Você é livre. Nós somos livres para viver para Deus tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, nesta manhã, é uma manhã da gente se libertar dessas coisas. É uma manhã da gente sair dessa cruz que a gente está na presença de Deus. Aqui é para estar livre, meu irmão. Aqui é para estar abençoado. Aqui é para ter liberdade para falar com Deus. Aqui é ter liberdade para adorar, para bendizer ao Senhor. Se a gente tem vergonha de adorar a Deus aqui, imagina lá fora. Aí que a gente vai ter vergonha mesmo de adorar, não. Aqui é o lugar de adorar. Aqui é o lugar de bendizer. Aqui é o lugar de exaltar. Você não veio aqui para ver um culto. Você não veio aqui para escutar um culto. Mas você veio aqui para prestar um culto ao Senhor. Então, nesta manhã, faça o seu melhor, meu irmão. Preste o seu melhor culto ao Senhor. Porque Ele está aqui para receber. Amém, meu irmão? Quem está na cruz, por estar na cruz, está com seus braços pregados, suas pernas pregadas, por ter a trave aqui atrás, ele tem dificuldades, por exemplo, de olhar para trás. Ele tem dificuldades de olhar até para si mesmo. E eu queria trazer isso para nós também nesta manhã. Vivemos um tempo de uma sociedade muito egoísta. Vivemos num tempo de uma sociedade que cada vez mais pensa-se em si mesmo. Mas o chamado do Evangelho não é esse. O chamado do Evangelho era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso amar ao próximo. E ao próximo, entenda, olha essa pessoa que está próxima a você, do seu lado aí, na sua frente. Que às vezes a gente pergunta o nome dessa pessoa aí. Como é que sabe o nome dela? Porque às vezes a gente fala assim, amar ao próximo, a gente não coloca nomes. Então fica muito no vago, fica muito no subjetivo. Então eu quero colocar nomes aqui. Quem é o teu próximo? É a esposa? É o filho? É esse irmão que está do seu lado? É esse pastor que está pregando para você? É o irmão que está na mesa de som, cuidando do som para nós? É a irmã que está ali na introdução? O diácono que está te servindo? Esses são os nossos próximos. Pessoas de carne e de osso, que tem nome, que tem CPF, que tem identidade. Não é o próximo alguém vago, subjetivo, não. É o próximo alguém real, alguém que sente dor, alguém que sofre como eu e você e que precisa de uma palavra, precisa de um apoio. Próximo. E aí eu aprendo então que estar na cruz, se é um lugar que eu tiro os olhos de mim e olho para os outros, é um lugar de serviço a Deus e serviço aos outros. Não ouvi um amém. Eu já ouvi um amém bem baixinho. Serviço a Deus, queridos. Serviço aos outros. Cadê aqueles que ainda servem uns aos outros no reino de Deus? Cadê aqueles que ainda servem? Hoje todo mundo quer ser um rei, hoje todo mundo quer ser um pastor, porque acha que ser um pastor é que vai mandar em todo mundo. Não, meu irmão, o chamado de Deus é um chamado ao serviço. Jesus veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o chamado dele para mim e para você também é um chamado de serviço. Estamos dispostos a servir ao Senhor. Estamos dispostos a servir ao Senhor, servindo uns aos outros. Ministério, na Bíblia, a tradução é serviço. Tem pessoas que estão achando que ter ministério é ter honras, é ter pompas. Mas a tradução do grego, ministério é serviço. Serviço ao Senhor. Serviço aos outros. E como eu falei aqui, eu quero reforçar isso. Quem está na cruz não pode olhar para trás, queridos.
Porque hoje esse é um dos grandes males que tem acometido a igreja. E Jesus falou sobre isso, que nos últimos dias haveria muita apostasia. O que é apostasia? É você que começou na fé, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, de repente abandona tudo, esquece de Deus e volta a viver no mundo como se Deus não existisse, negando a fé. Quem está na cruz, meu irmão, não fica olhando para trás. Quem está na cruz não fica namorando de onde Deus te tirou. Acho que eu vou voltar lá. Acho que eu vou no bloco hoje. Antigamente eu ia, mas hoje acho que eu vou. Não, meu irmão. Eu não quero voltar de onde Deus me tirou. Eu quero avançar para onde Deus tem para a minha vida. Porque eu sei que o que Deus tem para mim é muito melhor. Quando a gente fica olhando para trás e namorando com o passado, é como que a gente estivesse dizendo: aquilo que eu tinha lá é melhor do que Deus me deu hoje. E é verdade? Claro que não. Aquilo que Deus tem para mim é muito melhor. Amém? Amém. Quem está na cruz, querido, preste atenção nisso aqui. Quem está na cruz não tem como sair da posição que está. Ele está pregado. Ele não pode sair da cruz. Eu vou sentar aqui um pouquinho. Aqui está muito sol, eu vou para a sombra. Quem está na cruz, meu irmão. Ele tem que ficar ali. E isso traz uma lição para nós. Não largue a posição que Deus te colocou. Como as pessoas gostam de dizer, frutifique aonde Deus te plantou, meu irmão. Tem pessoas, aqui está muito ruim, eu não vou sair daqui, não. Deus me colocou aqui, é aqui que eu vou ser abençoado. Deus me colocou aqui, é aqui que Ele vai cuidar de mim. Deus me colocou aqui, é aqui que eu vou prosperar, é aqui que eu vou servir, é aqui que eu vou ser produtivo, é aqui que eu vou cumprir o plano e o propósito de Deus com a minha vida. Diga amém. Eu quero chamar a sua atenção que o que prendeu Jesus na cruz não foram os pregos. Ele era Deus? Era ou não era? Ele tinha poder de descer da cruz a hora que ele quisesse? Sim. Tinha. Ele podia simplesmente puxar o braço assim e descer e continuar vivo. Ele tinha esse poder para fazer isso? Ele tinha poder para dar uma ordem e vir 12 legiões de anjos, como ele mesmo falou, e os anjos soltarem os pregos e descerem ele da cruz. Ele poderia fazer isso? Sim. Mas ele não fez. Porque o que prendia Jesus na cruz não eram os cravos, mas era o amor a Deus em primeiro lugar, e o amor a mim e a você. E Deus está falando comigo e com você nesta manhã, assim como o que prendeu Jesus na posição que Deus o colocou foi o amor, que nós também estejamos presos aonde Deus nos colocou, não pela obrigação, não pelo peso, mas porque amamos ao nosso Deus e queremos agradá-lo, porque amamos as pessoas que estão ao nosso redor e queremos ser bênçãos na vida delas também. O que move o cristão não é o medo, o que move o cristão não é o terror das consequências, mas o que move o cristão é o amor pelo Deus que o amou e o salvou. O que é que te move, meu irmão? É o amor a Deus. O que é que me move, meu irmão? É o amor a Deus que me amou primeiro e me resgatou e me salvou. Não sai da onde Deus te colocou. Não larga o teu ministério, não abandona a sua fé, não abandona aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Permanece firme, meu irmão, permanece firme, minha irmã, porque Deus vai te abençoar neste lugar que Ele te colocou. É aí que você vai prosperar, é aí que você vai frutificar, é aí que milagres acontecerão. Amém, meu irmão? Amém. Não sai da sua posição. Não abandone o seu chamado. Não abandone o seu ministério. E aí então eu entendo uma outra coisa, que Satanás, ele não quer que você permaneça nesse lugar. Ele não quer que eu e você permaneçamos no lugar onde Deus nos colocou. E o que ele faz então? Nos tenta. E foi o que ele fez com Jesus, usando até pessoas para fazer com que Jesus descesse da cruz. Desiste. Abandona. Como disseram para Jesus, salvou a si mesmo, quer dizer, salvou os outros,
Por que não salva a si mesmo? Curou tantas pessoas e agora está na cruz. Não acontece isso com a gente também? Sim. Ah, na igreja é uma benção. Por que está passando por isso aí? Por que está sem dinheiro? Por que o casamento não deu certo? Por que não casou? Por que não teve filho ainda? Por que não tem dinheiro? Porque não é rico? Todos nós temos um porém. Ah, é uma benção, mas... E nas horas de aflição, é isso que o inimigo usa. Desce da cruz. Abençoou tanta gente, por que está passando por isso aí, ué? Jó passou por isso junto da sua esposa. Amaldiçoa esse Deus e morre. Ela falou para Jó. Permaneça firme, meu irmão. Jesus foi tentado nisso. E se ele foi tentado, nós também seremos. E Deus está dizendo para mim e para você, não ceda às tentações. Não ceda às sugestões que o diabo está usando, até pessoas, para te fazer desistir do teu chamado, para te fazer desistir daquilo que Deus te chamou, para te fazer descer dessa cruz que você está junto com Cristo. Deus está dizendo para alguém aqui nesta manhã, não largue a sua fé, não largue o seu ministério, não largue a sua igreja. Permaneça firme no chamado de Deus com a sua vida, porque é aí que você vai frutificar e ser uma bênção. Quem está na cruz, queridos, vamos dizer assim, não tem muita esperança de vida. Porque ele está na cruz já para ser morto. Daqui a pouco ele vai morrer. E eu queria trazer isso para nós também. Porque quem está na cruz é um lugar onde os bens, dinheiro, a fama que muitos buscam hoje não faz tanta diferença assim. A gente está na cruz, né? E isso, não estou dizendo que você vai largar o seu dinheiro, o seu trabalho, os seus bens, mas isso não pode tomar o nosso coração. Isso não pode encher os nossos corações e estar acima de Deus. Quando eu estou na cruz, eu uso os bens, mas os bens não me usam, não me dominam. Eu sou o Senhor do meu dinheiro. E não é o dinheiro que vai mandar em mim. Não faço tudo por dinheiro não, meu irmão. Como alguns gostam de dizer que toda pessoa tem seu preço, e eu gosto de dizer que eu não tenho preço, meu caráter não tem preço. E se todos têm preço, de fato, eu gosto de dizer que o meu preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Hoje eu não sou mais de mim mesmo. Então, se quiser me comprar, vai ter que comprar dele. E ele não vai me vender. Então, não tem uma saída aí nisso. Aonde está o nosso coração, queridos? Jesus ensinou sobre isso. Aonde está o nosso tesouro? Usando a palavra bíblica. Aonde está o nosso tesouro? Jesus, ele utilizou também isso dizendo que se eu buscar o aplauso, a fama, o reconhecimento dos homens, eu já recebi o meu galardão, não vou receber nada de Deus. Estar crucificado com Cristo quer dizer que eu quero aquilo que Deus tem para mim, eu quero a bênção de Deus, eu quero a honra de Deus, eu quero aquilo que Deus tem para mim, e aquilo que os homens têm a oferecer não é nada. Nós estamos vivendo dias ao contrário, queridos, em que a igreja quer receber o aplauso dos homens. A igreja quer ser famosa no mundo. Então, meu irmão, eu não quero ser famoso no mundo. Eu quero ser famoso no céu. Amém? Amém? Eu quero ser famoso no céu. Quando o anjo lá veio trazer a resposta para Daniel, disse: Daniel, homem muito amado, homem muito desejado, dependendo da versão. Ele era conhecido no céu. Desde a hora que você levantou a sua primeira oração, eu já vim para responder, disse o anjo para Daniel. Eu quero ser conhecido no céu, meu irmão. E existe um livro, eu li há bastante tempo, mas marcou muito a minha vida, que Paulo, ele era um homem que era conhecido no céu. Inclusive até visitou o terceiro céu. Mas ele era também um homem conhecido no inferno.
Não de associar ao inferno, mas de combater o inferno. Quando aqueles discípulos do sacerdote foram lá combater um demônio que estava lá incorporado numa pessoa, o demônio se manifestou lá e falou: eu bem sei quem é Jesus. Eu sei também quem é Paulo. O inferno conhecia Paulo por estar combatendo o império das trevas e levando o reino de Deus à frente. Eu quero ser conhecido no céu, diga amém, mas que também nosso nome seja conhecido no inferno, como aqueles que levam a obra de Deus à frente, como aqueles que combatem o império das trevas e não se atemorizam diante das investidas do diabo. Eu quero ser famoso, como aquele que combate o império das trevas e leva o evangelho à frente, que liberta pessoas, que cura os enfermos, que os sinais seguem a vida dele. É esse tipo de forma que a igreja foi chamada a ter, meu irmão. E não ser famoso e aplaudido pelo mundo, não. Eu quero ser até conhecido como aqueles, como diz lá em Atos capítulo 17, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós. E como é que eles estavam transtornando o mundo? Era pregando o evangelho de Jesus. E eu quero ser conhecido pelo mundo assim também. Se é para ter fama no mundo, é que tenhamos uma fama de que somos uma igreja que continua sendo fiel, pregando o evangelho, falando da salvação, ensinando acerca de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Essa é a fama que fomos chamados a ter. Não ficar sendo aplaudido pelo mundo. Quem está crucificado, queridos, como eu falei aqui, era uma morte lenta. Não era da noite para o dia que a pessoa morria. Às vezes era uma morte sofrida. Às vezes não, né? Sempre era uma morte sofrida. E lenta. É uma morte tão sofrida, eu compartilhava isso na escola bíblica, que hoje as leis de direitos humanos internacionais, não só do Brasil não, internacionais, proíbem a morte por crucificação. Não pode haver. Se houver, claro, você está infringindo a lei de direitos humanos internacionais. Então, estar crucificado também está ali implícita a morte do nosso eu, a morte do nosso ego. E isso não é algo que acontece de imediato. É uma obra que vai acontecendo pouco a pouco. Assim como o crucificado ele ia morrendo pouco a pouco até dar o seu último suspiro, nós também estamos dia a dia mortificando a nossa carne. Dia a dia mortificando o nosso eu. Dia a dia mortificando o nosso ego. Para que cada vez mais a gente possa dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que é isso, queridos? Cristo viver em mim é o processo de santificação. Eu gosto sempre de dizer: santificação não é você ser santo, não é você andar com uma auréola acima da cabeça, não é você ter asas, não é isso. Não é você brilhar, você não vira pisca-pisca, não é isso. Mas santificação é tão simplesmente o caráter de Cristo sendo moldado e transformado na nossa vida. Então isso acontece, não é da noite para o dia. Você às vezes se decepciona consigo mesmo? Eu também. Tem coisas que eu olho, mas Deus, eu já estou há tantos anos na igreja e ainda faço isso. Estou confrontado com a minha maneira de ser. É porque nessa área não é Jesus que está vivendo ainda sou eu. Estou pregando para você algo aqui nesta manhã, que não é só para você não. Eu também preciso morrer um pouco. Eu também preciso estar crucificado com Cristo. Eu também estou nessa obra de santificação que Deus está fazendo na vida de todos nós. Amém? Amém. E isso aponta para uma segunda coisa, uma próxima coisa. Eu não posso apressar o tempo, queridos. Em se tratando de sofrimento, então, aí que a gente quer apressar logo. No caso da crucificação, o que eles faziam para apressar o tempo? Quebravam as pernas do crucificado. Assim ele morria mais rápido. Mas no caso de Jesus, ele não podia, porque tinha uma profecia, ele não podia ter nenhum osso quebrado. Então, se quebrassem as pernas dele,
ele não poderia cumprir a profecia. E todo o plano de redenção iria por água abaixo. Então, se ele tenta apressar, vou ficar aqui, vou morrer logo, ele perderia o tempo, ele perderia a oportunidade de nos salvar. E a gente também não pode atrasar as coisas. Porque se Jesus atrasa, ele fica ali esperando, fica preso na cruz. Até hoje ele podia estar preso lá se ele quisesse. Mas também não cumpriria o plano da salvação. Pergunta para o teu irmão, tu quer apressar ou tu quer atrasar? Deus tem o tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Não apressa, meu irmão, mas também não atrase. Quem está na cruz precisa agir no tempo certo, porque é no tempo certo que as coisas acontecem. Eu queria hoje estar mais santo do que eu estou. Só um ali concordou comigo, pastor? Eu não sei se ela concordou que ela quer ficar mais santo, se ela concordou, pastor, o senhor precisa ficar mais santo mesmo. Mas preste atenção, eu queria estar mais santo. Queria que esse processo de santificação fosse mais rápido na minha vida. Mas eu tenho que passar o processo por processo. Lidar com as decepções, lidar com as frustrações comigo mesmo e permanecer fiel no chamado que Deus me deu. E assim você também se decepciona consigo mesmo, peca, erra, se levanta, se arrepende e segue o seu caminho com Jesus. Porque esse é o lugar da bênção e do milagre que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Para a gente terminar, a cruz, estar na cruz é um lugar de cumprimento de promessas. Na cruz, promessas se cumpriram. Na cruz, como diz a Bíblia, maldito todo aquele que for morto no madeiro. Então Jesus estava cumprindo uma profecia. Diversas profecias. O próprio Senhor Jesus falou, eu vou ser levantado e atrairei todos a mim. Então ali estavam se cumprindo diversas profecias acerca da vida dele. E quem está na cruz com Cristo também é aquele que vive as promessas de Deus. Você ainda tem promessas de Deus sobre a sua vida. Você ainda tem profecias de Deus. Você ainda tem palavras de Deus sobre a sua vida. Então fica firme, meu irmão. Permanece na cruz, porque esse é o lugar do cumprimento de promessas. Esse é o lugar de milagres. Esse é o lugar de bênçãos que Deus vai realizar na sua vida e cumprir aquilo que é até inimaginável aos olhos humanos, mas é algo que Deus vai realizar na sua vida, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele falou. E se você crê, diga amém aí no seu lugar. Para terminar, aos olhos humanos, a cruz era um lugar de derrota. Aos olhos humanos, a cruz era um lugar de humilhação. Aos olhos humanos, a cruz era um lugar de desonra para aqueles que olhavam. Olhavam para aquele homem lá, aquela mulher naquela situação. Para esse aí não tem mais esperança. Esse aí está ali, alguma coisa fez de errado. Era essa a visão que as pessoas tinham. Mas através do sacrifício de Jesus, nós que estamos em Cristo Jesus, a cruz teve uma outra virada. A cruz tem um lugar de vitória. A cruz tem um significado de exaltação, de honra, de bênção, de milagre de Deus para as nossas vidas. Então alguém pode olhar para você e está na cruz, está derrotado. Isso é a visão mundana. Isso é a visão daqueles que não têm fé. Isso é a visão daqueles que não têm Deus, que não conhecem Deus. Mas quem está na cruz sabe, aqui é onde eu vou ser honrado. Jesus, a Bíblia fala que Ele se humilhou em obediência até a morte e morte de cruz. E por Ele ter se humilhado mais do que todos, a Bíblia fala que Deus o exaltou sobremaneira. Você está na cruz, meu irmão. Você está na cruz, minha irmã. Vem honra de Deus sobre a sua vida. Vem bênção de Deus sobre a sua vida. É vitória de Deus para a sua vida. É milagre de Deus para a sua vida estar na cruz. E Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida, hoje e na eternidade, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Diga amém no seu lugar e aplauda ao Senhor com o seu melhor. Amém, meu irmão?
vive em mim? Vale essa pergunta. Cristo vive em mim? Quanto mais crucificado eu estiver, mais Cristo viverá em mim e através de mim. Como disse João, o Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Que nesta manhã possamos bradar um brado de vitória dizendo: Cristo vive em mim. Você pode dizer isso? Cristo vive em mim. Diga amém e aplauda ao Senhor mais uma vez. Coloque de pé. Feche seus olhos, Pai querido, nessa manhã. Em primeiro lugar, eu quero te pedir perdão, Pai. Perdão porque às vezes estamos muito vivos. E Cristo, não vou dizer que está morto, né? Mas está menos vivo nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, às vezes que esquecemos que fomos chamados para agradar ao Senhor. E não a nós mesmos. Não ao mundo. Fomos chamados para agradar ao Senhor. Fomos chamados para combater o mundo e vencer o mundo. Como diz lá em 1 João, capítulo 5, que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, Pai, em primeiro lugar, corrige os nossos pensamentos, as nossas visões. E eu te peço, Pai, nos ajuda a estarmos crucificados com Jesus, para que Jesus viva em nós. Aviva a tua obra em nós. Vive em nós, Jesus. Faz as tuas obras em nós, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a agradar o Pai. Nos ensina, Senhor, assim como o Senhor tinha comunhão com o Espírito Santo e era dirigido pelo Espírito. Vive em nós, Senhor Jesus. E nos ajude a viver em comunhão e na direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Vive em nós, Senhor. Você pode dizer aí nesse lugar: vive em mim, Senhor. Vive em mim, Senhor. Vive na igreja do Catete. Que nós possamos ser reconhecidos como servos de Deus, como aqueles que foram chamados para servir ao Senhor e que sirvam de fato, de verdade. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor em nossas vidas. Muito mais do que pelo nosso discurso, embora a gente precise falar também, mas que o Senhor também seja visto com as nossas ações, com as nossas atitudes, na forma mais simples, Pai. Como o Senhor mesmo disse na tua palavra: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que no beber de água, que no comer, nós possamos manifestar Jesus e assim viver para a glória do nome do Senhor. Nos ajuda, Pai, a não vivermos contaminados com esse mundo. Nos ajuda, Pai, a termos uma fé viva, eficaz, como eu falava no início da mensagem. Tudo isso que eu falei só é possível pela fé em Jesus. Nos ajuda então, Pai. Aviva a nossa fé. Fortifica a nossa fé, Pai. Não nos deixa sermos cristãos que vão cedendo com o tempo para o mundo. Não, Pai. Talvez seja a hora. O mundo tem tomado muito território na igreja. Está na hora da gente dar um basta e começar a retomar os territórios que são da igreja. Está na hora da gente não só retomar os territórios que são da igreja, mas avançar no meio do mundo e ganhar o mundo para Jesus. Avançar no meio do mundo e expandir o reino de Deus nesta terra, pelo poder que há no nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém aí no seu lugar. Amém? Vamos orar, Pai. Te agradecemos por essa manhã, Pai.
Eu quero entregar nas tuas mãos quem está à minha direita. Que a tua graça seja sobre a vida dele. Ainda estamos aí em dias de feriado, Pai. Ainda estamos aí em dias em que a cidade está aí toda alvoroçada. Então guarda o meu irmão, guarda a minha irmã. Talvez ele vai precisar sair, fazer coisas. Que a tua bênção esteja sobre ele, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor guarde a fé dele. Pai, no nome de Jesus Cristo, que a casa dele seja guardada pelo Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender toda e qualquer feitiçaria, toda e qualquer ação do diabo contra a vida, contra a casa do meu irmão, contra a família dele, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero orar por quem está à minha esquerda nas tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, onde quer que esteja, que tenha um familiar dele, um querido dele, esteja debaixo da tua proteção, Pai. Talvez esteja até lá no meio do bloco agora, que ali o Senhor envie anjos, que ali o teu Espírito fale com aquela pessoa, Senhor amado, dizendo que o lugar dela não é ali. Deus, em nome de Jesus, dá escape, guarda nas estradas, guarda nas viagens aí. Nós abençoamos o parente, nós abençoamos o filho, a esposa, em nome de Jesus, Pai, que a tua graça esteja sobre todos nós. E ao sairmos da tua casa, Deus, que o Senhor venha nos levar debaixo da tua bênção, que o Senhor venha nos levar debaixo da tua proteção, nos livra do mal, nos livra de queda, nos livra de empurrões, nos livra de assaltos, da maldade dos homens aí fora, que possamos chegar em nossa casa, no nosso destino, debaixo da tua bênção, e que o Senhor nos dê uma semana de vitórias. É o que nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje, permaneça para sempre, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Vão na paz do Senhor. Bom feriado.